Olá, meu nome é Christopher Alves Soares da Costa, eu sou professor de arte e essa é uma aula para o processo seletivo de professor do SESC, né? A aula de artes visuais. E hoje a gente vai falar do tema de a nova figuração nos anos 60 no Brasil, né? Motivos, temas e movimentos. Primeiro, para a gente falar sobre a nova figuração, a gente tem que entender o que estava acontecendo por aqui antes dessa nova figuração surgir, para a gente entender o porquê dela surgir, né? De porquê surgir uma ideia de nova figuração, né? Aqui a gente tinha um contexto histórico-artístico, né? De uma arte abstrata e de uma arte concreta e neoconcreta, né? E uma arte totalmente não figurativa, né? Então era isso aqui que a gente estava fazendo na época. E é muito importante a gente entender como é que era a representação gráfica, né? De uma imagem não figurativa, tá bom? Lígia Page, né? E Antônio Bandeira. É importante mencionar, né, dentro desse contexto histórico-artístico, o que estava acontecendo lá fora, né? O que estava acontecendo lá nos Estados Unidos, né? Uma referência, né, artística norte-americana, que a gente estava falando da pop art, né? Que surgiu lá e automaticamente influenciou a gente aqui, né? O tema da figuração surgiu, né? Só que aqui a gente tem uma figuração que tem uma ideia de glamour, de celebridade, como a artista Marilyn Monroe, né? Do Andy Warhol, né? E a gente também tem Lichtenstein, que trabalha com essa grafia figurativa, né? Com cores quentes, né? Da característica da pop art, mas uma ideia mais de glamour, né? Uma ideia de quadrinhos, que tem as telenovelas. Aqui a gente tem as sopas Campbell, né? Que é um produto de massa, né? Que é uma logomarca, que era o que trabalhava a ideia da pop art, né? Usando os cores quentes e etc. Né? Andy Warhol e Lichtenstein. E é importante a gente juntar nesse contexto de referências históricas artísticas o que estava acontecendo aqui, qual era o período histórico que a gente estava vivendo. Estava vivendo um período de repressão militar, né? Um período político onde os artistas não tinham muita liberdade e, né, até importante fazer uma ideia de você fazer um diálogo com outras disciplinas, né? Interdisciplinaridade, né? De você trabalhar com os diálogos da parte de história, falando sobre a ditadura militar e como isso influenciou a nossa ideia de pop art brasileira, né? Que também trabalhou ali a ideia de nova figuração. Entrando na ideia, né, no contexto de pop art no Brasil, a gente tem aqui uma comparação sobre a pop art norte-americana e a pop art que estava acontecendo, uma nova figuração pop art que estava acontecendo aqui no Brasil, né? A gente tem Hubert Garchmann, né, que é a Lindonéia, né, que aqui a gente consegue ver semelhanças, né, da obra de arte na pop art aqui, né, da nova figuração aqui do Brasil e uma comparação com a pop art norte-americana, né? No caso aqui, uma artista de celebridade, né? Com as cores quentes, né? Pop art, cultura de massa, né? Uma imagem que ela é repetida na televisão, no jornal, né? Nos cartazes. E no caso brasileiro, é uma imagem de uma mulher que não se sabe o que aconteceu com ela, que ela sumiu na época de ditadura militar. E aqui a gente utiliza o rosto dela, né, com a ideia de figuração, só que com cores mais terrosas, né? A gente consegue ver semelhanças, mas algo mais adaptado a gente. Aqui, né, os rostos dos desaparecidos também, de Gershner, né, que a gente consegue ver que é uma clara semelhança com a Lindonéia, né, e que ele trabalha com essas imagens dos desaparecidos, né, na época de ditadura militar. E aqui, né, eu acho importante falar também dessas obras, né, que aqui é o concurso de Miss Brasil, que não tem uma ideia de glamour, que tem essas cores terrosas, como se fosse um discurso crítico sobre aquilo ali que estava acontecendo, né? E a gente aqui também tem os jogadores de futebol, Copa do Mundo, seleção, como se não fosse uma ideia de glamour, fosse uma ideia mais de um discurso irônico. Continuando com Antônio Dias, o vencedor, né, que ele trata diretamente essa ideia do cabideiro, um cabideiro
com um capacete militar. Né? Então é uma imagem que ela extrapola a bidimensionalidade com a tridimensionalidade com objetos norte-americanos, né, e do capacete militar, ligando essa temática figurativa da violência. Aqui a gente também tem símbolos iconográficos, né, que remetem à ideia figurativa do militar, né, e da ideia de repressão. Né? Aqui a gente tem, ó, o alvo, né? Aqui a imagem de o espetáculo contra-ataca, né? A ideia, ó, dos alvos, né? Da pessoa ferida com o símbolo, a bota militar, toda uma iconografia figurativa que é ligada diretamente a esse ponto de guerra, de violência, de armas. Né? Aqui a gente tem Ana Maria Maurino, né? Que ela fala do herói, o esquétipo, né? do herói, que é a ideia da farda, né, das medalhas, só que com um capacete de guerra e o símbolo do rosto de uma caveira, que era ligada, né, à morte, né, a ideia da caveira e a ideia da morte, e o herói está ligado à morte. Então seria o arquétipo do herói, uma crítica social, né, e uma ideia figurativa, tá bom? E aqui a gente tem Cláudio Tosi, né, com a ideia do Vietnã Paz, né? A paz do Vietnã, que aqui seria o V, feito com o sangue dos vietnãs e a bandeira dos Estados Unidos, né? Que são os responsáveis pela guerra e pelas mortes, né? Esse tema de militarização, né? Aqui a gente tem usa e abusa com o símbolo aqui do cifrão do dólar, né? E a bandeira norte-americana, a iconografia dos símbolos de guerra. Aqui a gente tem, né, a imagem de uma multidão também de Cláudio Tosi, tá? Que é bem representativa essa ideia do popular, tá? Ideia de figuração, lembra? Nova figuração, tá bom? Aqui são algumas imagens, né, que era para dizer que o artista nem sempre podia ter um teor crítico, né, em relação à política. Aqui ele também trabalhava com as telenovelas, né, com a ideia figurativa, mas indo para o lado do pop art, tá bom? Aqui a gente tem Marcelo Nietzsche, né, com I Want You, que é Eu Quero Você, né, a ideia do tio Sam, né, apontando, né, e na pontinha do dedo tem um sangue, como se aquilo ali fosse um sacrifício, né. E o boom, que é muito importante a gente falar, que esse boom aqui, ele para a pop art norte-americana seria ligada mais à ideia de explosão, de quadrinhos, e aqui no Brasil, bomba, né, da ditadura militar. Né? Aqui a gente tem a Cibele Varela, eu acho importante colocar essa obra aqui porque ela fala sobre uma das obras que foram censuradas, tá bom? Então é importante a gente falar dela, né? Da gente ter contexto militar e ela foi censurada. Agora a gente vai falar de A Opinião 65. Que foi um encontro, né, desses artistas figurativos, né? Aqui a gente tem o nome de alguns deles que a gente comentou, né, de algumas obras, né? Aqui é um folheto de jornal, né, da Opinião 65, aqui o nome dos artistas que participaram. Foi um encontro desses artistas, né, da nova figuração. E eu achei importante colocar ele nessa aula, né, caso caia, caso faça alguma referência, né, em alguma questão de vestibular, né. Aqui também a gente tem folheto do jornal, né, da Opinião 65, né. E para a gente finalizar, eu achei importante também botar o Antônio Berni, que não era um artista nacional, era um artista estrangeiro, mas ele participou da Opinião 65, tá? É isso, tá bom? A gente tem duas questões de vestibulares, eu recomendo que vocês pausem o vídeo para vocês responderem, tá? Pausa o vídeo agora, eu vou responder qual é a questão, tá? É a obra figurativa de Lichtenstein, aqui e aqui, né? A questão número 1 a gente tem a letra D e a questão número 3 a gente tem a letra A, né? Lichtenstein e Andy Warhol, tá? Aqui uma relação do vestibular, tá bom? É isso, muito obrigado.